Olá a todos, eu sou a professora Lidiane, professora do Laboratório de Ciências, e eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre as nossas práticas do mês de novembro. Eu trouxe a sugestão aqui de 2 práticas esse mês para vocês estarem realizando aí na casa de vocês. São práticas bem simples e que estão relacionadas ao conteúdo que foi trabalhado pela professora de Ciências nesse mês, que é o conteúdo de misturas homogêneas e heterogêneas e de separação das substâncias. Então, eu espero que essa prática auxilie vocês a compreenderem melhor esse conteúdo e visualizar como ocorre aí a mistura das substâncias e a separação delas. Gente, eu peço que vocês, durante a realização da prática, façam fotos ou filmem o aluno realizando a atividade prática e enviem no meu e-mail. Meu e-mail está aqui logo no início do roteiro, é o lidianeximenes@gmail.com. Então, caso vocês tenham dúvidas também, podem me enviar por e-mail, que eu estarei esclarecendo todas as dúvidas relacionadas às práticas que eu propus aqui nesse roteiro, certo? Então, como eu já disse, né, a nossa prática desse mês está relacionada ao conteúdo de misturas homogêneas e heterogêneas, certo? Que é o conteúdo que está sendo trabalhado também pela professora de Ciências. E daí eu trouxe a sugestão de 2 práticas diferentes. São práticas bem simples, com materiais do cotidiano de vocês e que eu tenho certeza que vocês vão conseguir realizar com sucesso. A prática 1 é sobre mistura homogênea e heterogênea. Então, vocês já sabem aí o que é uma mistura homogênea, o que é uma mistura heterogênea. E agora a gente vai verificar na prática como ocorre a mistura das substâncias. Para essa prática, vocês vão utilizar alguns materiais bem simples, que são 3 copos transparentes, podem ser copos de vidro mesmo, um pouquinho de óleo vegetal, óleo de cozinha normal, água, pode ser água da torneira mesmo, açúcar e vinagre. Essa primeira prática, vocês vão realizar ela em 3 etapas. Então, nós vamos ter lá a etapa 1, vocês vão colocar em um dos copos um pouco de água e um pouco de vinagre. Vão misturar e vão observar como que vai ficar essa mistura. E daí, depois, vocês vão anotar nessa tabela aqui embaixo quais foram as substâncias que vocês utilizaram para esse procedimento e que tipo de mistura vocês obtiveram. No experimento 2, na prática 2, vocês vão pegar um outro copo de água e vão colocar nesse copo um pouco de água e um pouco de óleo vegetal. E daí vão observar o que acontece com essas 2 substâncias. Vão descrever lá na tabela quais foram as substâncias utilizadas e que tipo de mistura vocês obtiveram. No terceiro copo, vocês vão colocar um pouco de água e um pouco de açúcar. E daí vão observar também o que acontece com essas substâncias que vocês colocaram no copo. E daí vão anotar também aqui na tabela quais foram as substâncias utilizadas e que tipo de mistura vocês obtiveram. Depois, vocês podem me enviar uma foto, tanto de vocês realizando essa prática, como dessa tabela que vocês preencheram, para eu verificar se vocês responderam da forma correta, certo? Então, essa prática é muito simples e o objetivo dela é exatamente que o aluno consiga observar o que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea. Na prática 2, na atividade prática 2, eu propus que vocês realizassem a separação de misturas heterogêneas. Então, vocês já sabem que nas misturas heterogêneas nós conseguimos visualizar as substâncias diferentes, certo? Então, nós temos vários tipos de processo para separação de substâncias em misturas heterogêneas. Vocês vão fazer alguns dos processos existentes e vão classificá-los. Para essa atividade prática, nós vamos precisar de alguns materiais simples que vocês também têm aí na casa de vocês, que é copo transparente, água, filtro de papel, aquele filtro Melita que a gente usa para coar café, feijão preto e feijão daquele tipo carioca, que é aquele feijão mais clarinho, sal grosso,
sal de cozinha, sal que a gente usa para temperar comida em casa, açúcar, pode ser aquele açúcar cristal, que é aquele açúcar mais grossinho. Vamos precisar de uma peneira de plástico, um pedaço de sacola de supermercado e pedaços de garrafa PET. Pode ser saquinho transparente que a gente coloca fruta mesmo no supermercado e uma garrafa PET transparente, em pedaços pequenos do mesmo tamanho, tanto do saquinho como da garrafa PET. Vocês vão precisar de uma garrafa PET transparente, outra garrafa PET transparente, óleo de cozinha, Bombril, farinha e de um imã. Então, esses são os materiais que nós vamos precisar para fazer essa prática 2. E aí, aqui nós temos a metodologia. Então, tá bem descrito aqui qual é a forma que você vai fazer essa prática em cada procedimento. Então, a gente tem aqui no procedimento 1, vocês vão pegar um copo e vão colocar um pouco de água e um pouco de areia. Vocês vão esperar alguns minutos e vão separar a água da areia. Então, vocês vão virar esse copo, onde está a mistura de água e areia, em um outro recipiente, separando a água da areia. Então, a água com areia é uma mistura heterogênea e esse processo de separação, ele tem um nome. Eu quero que vocês completem aqui no procedimento 1 qual é o nome desse processo de separação da água da areia. No procedimento 2, vocês vão cortar uma garrafa PET ao meio e vão pegar aquela parte que fica a tampinha da garrafa PET. E vão usar essa parte que vocês cortaram como se fosse um funil. Então, vão pegar essa parte da garrafa PET e vão colocar ali um pouco de água e um pouco de óleo. Em seguida, coloquem uma tigela ou um prato embaixo da garrafa PET e furem a tampinha da garrafa PET. Para fazer esse furo na tampinha da garrafa PET, você pode usar um preguinho. Então, você pode pegar um prego, esquentar ele e fazer um furinho na tampa da garrafa PET. E aí, vocês vão observar o que vai acontecer com essas duas substâncias, a água e o óleo. Vocês vão observar que uma delas vai escoar, né, por esse furo que vocês fizeram na tampa da garrafa PET primeiro que a outra, certo? E vão, após fazer esse experimento, pesquisar qual é o nome desse processo de separação que nós usamos para essa mistura heterogênea. No procedimento 3, vocês vão pegar um outro copo e vão colocar um pouco de açúcar e um pouco de sal e misturar essas duas substâncias. E aí, gente, quando a gente mistura açúcar com sal, é difícil que a gente faça a separação. Então, nós vamos usar um processo de separação de substâncias heterogêneas para separar esses dois materiais. Então, vocês vão colocar lá no copo o açúcar e o sal e vão colocar um pouco de água também. Depois, vocês vão filtrar essa mistura no papel melita. Então, juntou lá no copo a água e o sal e o açúcar, e daí você vai ver que você vai ter uma mistura ali, você vai filtrar essa mistura. Nessa filtragem, uma dessas substâncias vai ficar retida no papel filtro, e você vai obter ali um líquido, como se você estivesse filtrando um café, certo? Esse líquido que você obteve, você vai levar, junto com o adulto supervisionando, vai levar ele ao fogão, e vai esperar a água evaporar e vai ficar a outra substância. Então, a gente teve aqui um processo de separação da substância. Você vai conseguir, com esse processo, separar o açúcar do sal. E a esse processo é dado um nome. Quero que vocês completem ali no procedimento 3 qual é o nome desse tipo de separação. No procedimento 4, vocês vão colocar em uma vasilha, pode ser um potinho de sorvete ou em um prato, um pouco de feijão preto e um pouco de feijão carioca. E vão separar essas duas substâncias, o feijão preto do feijão carioca. E vão colocar aqui qual é o nome desse processo de separação dessas substâncias. No procedimento 5, nós vamos usar um bombril e um imã
De preferência um ímã um pouco grande, tá, gente? Não pode ser aqueles ímãs de geladeira, tem que ser um ímã mesmo, mais ou menos deste tamanho. O que vocês vão fazer? E um pouco de farinha também nós vamos usar nesse procedimento 5. Vocês vão pedir para um adulto queimar o bombril. Então, coloca o bombril num prato e põe fogo mesmo ali naquele bombril para que ele queime. Desse bombril queimado, a gente vai obter um pó do bombril, ele vai ficar tipo esfarelado. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar num outro prato um pouco de farinha e jogar esse pó do bombril em cima da farinha. Então, quando você joga esse pó, você está fazendo ali uma mistura heterogênea da farinha de trigo com o bombril, e é uma mistura que é difícil da gente fazer a separação manual. Você não consegue, depois que você misturar, você não consegue mais separar todos os grãos, todas as partes do pó de bombril da parte da farinha. Como que a gente vai fazer essa separação? Com o ímã, vocês vão chegar próximo ao pó do bombril que vocês jogaram em cima da farinha de trigo. E o ímã vai captar essas partículas do bombril que foi colocado ali em cima em pó. Esse tipo de processo de separação tem um nome, e daí eu quero que vocês coloquem o nome dele aqui no procedimento 5. No procedimento 6, vocês vão pegar alguns pedaços de saco plástico, aquele saquinho plástico que coloca fruta, aquele saquinho transparente, e alguns pedaços de garrafa PET transparente, de preferência que eles sejam mais ou menos do mesmo tamanho. Então, você vai cortar o saquinho plástico e cortar a garrafa PET em pedaços de tamanho similar. E vai misturar esses dois tipos de plástico. Depois, vocês vão pegar esses plásticos que foram cortados e vão colocá-los em um copo ou em uma jarra transparente com água. E vocês vão observar que eles vão se separar. Então, o plástico mais fino, que é aquele plástico que nós usamos para colocar aquele saquinho para colocar as frutas do supermercado, ele vai se separar desse plástico da garrafa PET, que é um pouco mais grosso. Esse tipo de processo de separação também recebe um nome específico. Quero que vocês pesquisem aí qual é o nome desse processo. E o nosso último procedimento, vocês vão pegar uma vasilha com açúcar e sal, vão misturar açúcar e o sal, e daí vocês vão separar essas substâncias. Manualmente é muito difícil você conseguir separar o açúcar do sal, certo? Mas nós conseguimos fazer essa separação com o auxílio de uma peneira. Então, vocês vão pegar uma peneira da casa de vocês, vão colocar essa mistura de açúcar e sal, de preferência aquele açúcar mais granulado, o açúcar cristal. E daí vocês vão fazer esse processo de separação e vão ver que vai separar o sal grosso do açúcar, certo? Então, esse processo também recebe um nome que eu quero que vocês completem aí no procedimento 7. Eu vou deixar disponível para vocês um vídeo do YouTube que explica todos esses procedimentos que eu acabei de colocar aqui nessa prática. Então, se vocês tiverem alguma dúvida de como fazer, às vezes, algum desses procedimentos, vocês podem me mandar um e-mail ou pode ir no link que eu vou deixar aqui abaixo com o vídeo mostrando como que faz cada um desses procedimentos. Peço a vocês que após realizarem essas duas práticas, me enviem fotos, tá, do aluno realizando cada uma delas. Logo aqui abaixo, eu trouxe para vocês duas questões em relação às práticas que foram propostas. Então, peço que vocês respondam essas questões e também me enviem fotos junto com a foto ou o vídeo do aluno fazendo as práticas que foram propostas, certo? Então, respondam essas questões também. Eu trouxe ainda aqui para vocês algumas sugestões para aqueles alunos que têm acesso à internet, para que eles possam fazer uma leitura sobre mistura homogênea e heterogênea, sobre separação de substâncias. Trouxe também aqui a sugestão de alguns vídeos do YouTube que falam sobre mistura homogênea e heterogênea, e a sugestão de um jogo online, que se vocês tiverem oportunidade, vocês podem estar jogando esse joguinho que é bem bacana para vocês.
Então, gente, é isso. Espero que essas práticas auxiliem vocês a visualizarem melhor sobre o que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea e como que pode ocorrer a separação das substâncias heterogêneas, quais são os tipos de separação que existem para as misturas heterogêneas. Deixo aqui um imenso abraço para vocês, cuidem-se, evitem sair, né, na rua sem máscara, quando forem sair, passe com frequência, né, se possível, álcool em gel nas mãos e espero que auxilie vocês. Deixo aqui um beijo imenso para todos e um bom mês de estudo para vocês.